Eu já diria aí mais à frente que a gente ia fazer cota de não humanos. Tinha que ser 100% não humanos ali. Ser tudo pelo sistema, integrado no WhatsApp, o iPad, app. Você realmente confia nos algoritmos pra decidirem a tua vida, porque eu não confio, não. Não os algoritmos. A gente decide. Só que a gente usa a internet. Democracia direta. Isso, exatamente. Tipo, em vez de eu ter que eleger um cara, eu posso até clicar um botão e alguém tá representando a minha parcela do voto instantaneamente e ele pode, tipo, escolher as leis e votar me representando. Mas eu posso também só falar assim... Revogar o voto dele. Eu tenho um cara que elegi como representante aqui no app. E aí ele votou uma lei que eu não concordei. Eu vou lá, não preciso nem tirar ele como meu representante. Vou lá na lei específica, anulo o voto dele e coloco o teu. Cara, é uma ideia... Porque sempre que falo assim de democracia direta, eu acho difícil de funcionar. Por quê? Eu literalmente sou paga, não é que todo mundo faz, mas pra estudar, feito uma mula e votar as coisas. Sim. Assim, você tem que entender de Eletrobras, licenciamento ambiental... Fundeb, às vezes em uma semana. Tem dia que eu dou 20 votos. E assim, é o final de semana, é o dia anterior estudando. Então, eu não acho que, sei lá, minha mãe é recepcionista. Concordo. Que ela vai ter que ir lá, porque ela não tem tempo, vai sabe? Olhar a planilha econômica do orçamento público, vai ter que votar naquela porra. Ela vai saber o quê? Nada. Mas ela pode facilmente escolher alguém. Mas esse teu negócio é legal. Eu achei interessante, que pelo que eu entendi, assim, ó, tá lá o meu representante. Se naquela questão não me representa, a minha fraçãozinha do voto, eu vou dar aqui. Ou tipo, esse cara não me representa mais. Em vez de eu ter que esperar 4 anos, eu clico no botão, deixo de seguir e sigo o outro. Acabou. Agora o peso dos próximos votos... Aí você me pegou, acho que pode fazer sentido. Desde que a gente não tenha expectativa de que todo mundo vai parar a vida pra estudar e votar sobre tudo. Não, isso é impossível, impossível. Isso é impossível. Eu não ia fazer isso. Porque nem todo mundo quer também. Só vocês aí que são dedicados nisso. Seu trabalho é isso. Você está de sacanagem, né, Monarcão? Não é todo mundo que senta pra estudar as matérias, não. Geralmente o povo olha qual a orientação do governo. Já ouviu falar de emenda? Sim, já ouviu falar. Tratores e tratores, né? Pois é, orçamento paralelo, orçamento secreto, então... Infelizmente, né? Mas e como que é ser uma das únicas deputadas que tem uma visão prática de mundo, não tá ali só por motivos... de ganho pessoal? Como que é ser assim? É difícil? Cara, eu lembro que teve uma votação importante, que eu não vou lembrar qual é, eu sei que ela era importante, que o PDT inteiro falou que era pra votar A, daí tu votou B porque era a tua convicção. Eu falei assim, caralho, essa mina é foda. Essa mina, ela tá votando de acordo com o que ela pensa. Isso foi um bagulho que chamou minha atenção. Foi a Previdência, eu acho. A reforma da Previdência. Eu acho que esse é um bom exemplo. Obviamente foi um voto difícil, mas é um bom exemplo. Por quê? Muitas pessoas acham que a maior, divisão no Congresso é esquerda-direita. Isso não é real. Assim, tem um grupo de esquerda, tem um grupo de direita, tem um grupo ideológico. Mas tem um grupo muito maior que é o fisiológico. Que é esse que a gente estava falando. A pessoa não vai estudar e falar, cara, pra mim o mais importante é eficiência, é combate... Não, não é isso. A pessoa vai dizer, ó, a orientação do governo é essa, ou de fulano é essa, e eu vou ganhar a minha emenda, vou ganhar aqui o negócio. Então, só pra gente não ficar achando que a maior diferença é esquerda-direita, quando na verdade é de prática. E aí, qual é a minha crítica na questão da Previdência? Cara, eu estudei muito esse tema. Muito, muito mesmo. Eu não faço as coisas de brincadeira. E aí, quando eu olhava para os números da Previdência, a gente via, vamos ver se eu lembro certinho, até 2026, que é daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos, de cada R$10 do dinheiro público, 8 ia para pagar a aposentadoria. Ia sobrar 2 para pagar saúde, segurança, educação, tudo. Então, para mim, era muito óbvio que a gente tinha que fazer uma reforma, porque as pessoas passaram a viver mais porque era necessário. E aí tinha uma outra coisa que me doía muito, que é esse Brasil desigual que a gente tem, né? Cara, sei lá, minha mãe foi diarista, meu pai foi cobrador de ônibus, meu tio é pedreiro. Essas galeras se aposentavam com uma regra, por idade. A turma de classe média ou de classe alta se aposentava por tempo de contribuição. Por quê? Porque conseguiam carteira assinada. Não é uma coisa que todo mundo consegue. E aí tinha muita, coisa errada que o governo mandou na proposta. Só que tudo que a oposição elencou, a gente conseguiu mudar. Tudo, 100%, que o governo mandou na proposta. E aí a gente, basicamente, é algo técnico, mas é importante explicar. Pegava essas regras das pessoas mais pobres, que era por idade, e jogava essa regra para quem estava mais em cima. Só que essa turma ficou revoltada. E eu entendo que é foda, você tem que...
Pode falar palavrão. Claro, você pode Tipo, falar o que você quiser. Você tem que trabalhar, sei lá, mais anos pra se aposentar. É difícil mesmo, não é uma reforma que as pessoas votam com gosto. É foda. Mas era importante. E aí veio essa galera que ganhava acima de 2 salários mínimos e muitas vezes, sei lá, acima de 5, 10, tinha gente ganhando 40 mil na aposentadoria no legislativo, os próprios políticos. E falava, nossa, você fez algo desumano, vão trabalhar até morrer. E aí, qual era a minha revolta? Porque a galera de esquerda falava isso. Só que a minha turma da missionária, tipo, meus parentes, meus vizinhos, não tinham mudado nada na reforma, entende? Entendi. Tipo, por que é que a regra que se aplica a você agora é desumana, mas quando ela se aplica a minha tia, minha mãe, meu vizinho, ela não é desumana? Não tô dizendo que é legal trabalhar até 62, 65 anos de idade. Tô dizendo que esse povo sempre foi assim. E aí, como é que, enfim, você entende que a esquerda vai defender quem é mais pobre. Sim. Mas aí eu comecei a entender que não, que nem sempre. Às vezes a esquerda vai defender quem está organizado em sindicato, quem está organizado e faz lobby, não quem é trabalhador informal. Outras vezes a esquerda vai dar um voto porque quer estar no poder. Que foi um pouco o caso do PDT. O Ciro Gomes defendeu a reforma da Previdência em toda a campanha dele. E eu olhava para a gestão dele no Ceará com muita admiração, sabe? Cara, ele conseguiu juntar a questão social com a questão fiscal. Investiu em educação, mas fez a reforma administrativa que precisava lá na época. Que incrível, sabe? É difícil isso no Brasil. E aí ele defendeu toda a campanha. Quando chegou no governo, e foi uma coisa que ele falou para mim por telefone, porque ele sabia do meu trabalho para mudar a reforma. Tabata, a política é assim. Tentei falar com o Lupe, não consegui, você vai ter que fazer o que eu tô dizendo, vai ter que votar contra. E eu, Ciro, eu consegui várias mudanças, assim, eu sei que isso é necessário. E ele, não, a política é assim, a gente tá de oposição, isso é um voto político contra o governo Bolsonaro. E ponto negativo pro Cirão aí, né?